Bom dia, caros amigos do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Instagram, do Whats, todos aqueles que prestigiam o meu trabalho. Um lindo domingo a todos. Se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, que nós somos democrático, mais democrático do que o Estado democrático, olha, Estado democrático de direito, né? Eles são tão democráticos que eles não aceitam nada diferente do que eles entendem por democracia. Mas vamos lá. Hoje uma aula importante, pessoal, uma aula importante para você que quer entender de filosofia, quer entender de história, de política, de sociologia, vai te ajudar muito, com certeza. Nós vamos conversar, há tempo que eu estava aí planejando essa aula, sobre um dos pensadores, no meu modo de ver, mais importantes do século XX. Olha só, no século XX é indispensável, nós temos... Eu vou listar para vocês quais são os autores indispensáveis na filosofia do século XX, filosofia e sociologia, história. Erich Hobsbawm, Antônio Gramsci, Heidegger, são os três de esquerda, diga-se de passagem. Foucault, que é de esquerda também. Na direita, Eric Voegelin. Eric Voegelin é um autor fundamental. Quem mais aí no pensamento da direita do século XX? Hannah Arendt. Hannah Arendt era uma autora de... Os esquerdistas a consideram de direita, então vale. Vamos ver quem mais. Bom, eu citei Antônio Gramsci, Foucault, Eric Voegelin, quem mais que eu citei? Heidegger. Qual que é o outro importante aí do século XX? Hobsbawm. Quem mais aí? Vamos pensar mais um da direita. Raimundo Aron, Chatterton. Pode ser Eric Voegelin, Ortega y Gasset, da direita também, da direita. Então aí fica empatado, 4-4. Vamos lá, a aula de hoje a gente vai falar do Gramsci, pessoal. Antônio Gramsci, um italiano, filiado ao Partido Comunista Italiano, foi preso pela ditadura fascista, ficou alguns longos anos na prisão, era jornalista, uma mente brilhante de esquerda. Detalhe, é o autor mais citado em teses universitárias no Brasil. Quem tem dúvida se as universidades são de esquerda ou de direita, basta você ver quem são os autores mais citados. Os dois mais citados são de esquerda: Paulo Freire, na pedagogia, e Antônio Gramsci, nas ciências humanas em geral, pedagogia, sociologia, história, filosofia. É o autor mais citado em teses universitárias do Brasil, Antônio Gramsci. Leitura obrigatória. Então vamos lá, vamos pegar dois links do pensamento gramsciano. Não que a gente veja bem, independente do seu espectro, se você é de esquerda ou de direita, independente, você tem que ler todos. É a democracia, mesmo porque se você vai aí lecionar, você vai lecionar para pessoas de esquerda e de direita, e o Estado tem que ser democrático, tudo tem que ser na base da democracia, nos direitos iguais, né? A verdade não é nem de esquerda e nem de direita, né? A verdade segue seu próprio caminho. Então nós temos que estudar todos os autores. Gramsci é extremamente importante. Nós vamos explorar dois conceitos do Gramsci. Então, só para situar, ele é um italiano do começo do século XX, foi preso pelo fascismo, era do Partido Comunista Italiano, é o autor mais citado em teses universitárias no Brasil, Antônio Gramsci. Ele se coloca, nós podemos, se a gente fosse filiá-lo a alguma matriz ideológica, algum espectro, né, alguma escola filosófica, ele seria um revisionista do marxismo. E nós vamos tentar explorar o Gramsci em cima de dois conceitos. Alguns aí os situam aí na educação, outros nos meios de comunicação. É que ele teve uma influência global, o Gramsci, né? O Gramsci é muito dinâmico.
nós vamos explorar dois conceitos. Então ele é um revisionista. O que significa isso? Ele vai revisionar o pensamento marxiano ou marxista. Então nós vamos fazer uma contextualização histórica, primeiro uma contextualização histórica e depois explorar dois conceitos, um denominado intelectuais orgânicos, o que é, quem são, o que fazem, e um conceito fundamental no Gramsci, que é a hegemonia cultural. Então olha só, vamos fechar uma situação, a seguinte situação. O Gramsci é um revisionista do pensamento de Marx, né? O pensamento de Marx nós conhecemos luta de classes, estrutura, superestrutura, infraestrutura, a economia é o motor da história, toda a história se constituiu pela luta de classes, o materialismo histórico e o materialismo dialético. Marx é um materialista. Marx queria transformar o mundo, porque a filosofia até então apenas o interpretava e, no entanto, era necessário mudá-lo. A sexta tese contra Feuerbach, né? Ele deixa isso claro. As instituições, lei, religião, cultura, meios de comunicação, moral, são todos, é tudo uma superestrutura que legitima o modo de produção capitalista. Então tinha que mudar o modo de produção, que era a economia capitalista, para mudar a superestrutura jurídica, burocrática, moral, cultural, educacional, religiosa, que legitimaria essa situação de opressão que os burgueses faziam contra os proletários. Beleza, essa é genericamente o pensamento do Marx. O Gramsci, ele vai desenvolver um conceito de hegemonia cultural, ele vai inverter dentro do pensamento marxiano. Gramsci é um pensador marxista, né? Ele é um pensador marxista, porém ele faz uma revisão histórica e praxeológica do pensamento do Marx. O que se sucede? O Gramsci observou o seguinte, vamos situar historicamente a questão para depois nós partirmos aí para os dois conceitos fundamentais, hegemonia cultural e intelectuais orgânicos. O Gramsci, a partir da análise da crise teórica que se estendeu no comunismo a partir da Primeira Guerra. Por que a Primeira Guerra encerrou uma crise no pensamento comunista? Porque o Marx e os seus arautos, eles previam que a grande revolução se daria dos proletários oprimidos que se insurgiriam ou que fariam a revolução contra os seus patrões opressores, os burgueses. Essa era a revolução que nas profecias marxianas se desenhava. No entanto, o que aconteceu? Exatamente o contrário. A Primeira Guerra encerrou uma contradição dentro do comunismo, porque os proletários não pegaram em armas para destituir os seus patrões, como Marx previa lá no Manifesto Comunista, mas o proletariado pegou em armas para matar outros proletários de outros países. Então, os marxistas lá, o próprio fascismo, percebeu que o ímpeto da luta de classes não era tão intenso quanto o ímpeto nacionalista, ou seja, os proletários eles pegaram em armas e queriam fazer a guerra e a revolução para defender a sua pátria, a sua burguesia, as suas riquezas, o seu capitalismo, e não para instituir o comunismo. Isso encerrou uma crise dentro do pensamento comunista. Por quê? A teoria saiu errado, deu tudo errado o que os comunistas previam. Isso aí se explica em partes a ascensão do fascismo. Mussolini vai perceber isso. Olha, os proletários pegam em armas para matar outros proletários. Eles matam em nome da nação, do nacionalismo, e não da classe, da sua classe social, burguês ou proletário. O Gramsci, que foi perseguido pelos fascistas, inclusive, vai perceber isso e vai dizer o seguinte: olha, tem alguma coisa errada aí na teoria. Os proletários deveriam pegar em armas para matar os seus patrões, para fazer guerras contra os seus patrões. Eu estou parafraseando o que o Gramsci disse. No entanto, foi o contrário. Os proletários pegaram em armas para matar outros proletários. Ok. O Gramsci vai fazer um revisionismo, onde ele vai criar o termo hegemonia cultural. Ele disse que
antes de uma revolução armada, antes de você destruir ou mudar ou revolucionar o modo de produção, você tem que mudar a forma como as pessoas pensam, você tem que mudar a cultura, o intelecto, invertendo em 180 graus o que dizia o Marx. O Marx dizia que é a partir do modo de produção que se constrói uma consciência, é o modo de vida que determina a consciência. O Gramsci vai inverter, ele vai dizer não, tudo errado. Nós temos que mudar a forma como as pessoas pensam para daí se mudar o modo de produção. Nós temos que ganhar a superestrutura, as instituições, os entes que formam a superestrutura, formar uma hegemonia, por isso hegemonia cultural, dentro do pensamento, dentro da educação, dentro dos meios de comunicação, dentro da família, dentro da moral, dentro das igrejas. Temos que ganhar essas instituições e fazê-las pensar de acordo com o socialismo, de acordo como os socialistas querem que se pense. Nós temos que demonstrar que essas instituições, em vez de emancipar o ser humano, elas exerceram a sua hegemonia cultural para aprisionar o ser humano. Igrejas, família, escolas, meios de comunicações, sindicatos, empresas têm que pensar de uma forma diferente. Nós temos que nos infiltrar nessas instituições, nesses entes, com uma cultura, com um modo de pensar socialista, sem fazer revolução, sem guerra, sem morte, sem ditadura, e fazer com que essas instituições se vejam como as instituições que sempre estiveram do lado dos opressores, militares também. Eu sempre esqueço de citar os militares, mas eles estão nessa também. E fazer com que a hegemonia que esses entes sempre representaram, que é da classe burguesa, passe a ser representada por um pensamento socialista, de igualdade, de comunismo. Então não é através da praxis da revolução violenta, armada e de guerra que nós vamos inverter essa situação de exploração, como pensavam os marxianos tradicionais. Não é demolindo essas instituições, nós temos que ganhá-las na cultura. Colocar, então esse é o conceito de hegemonia cultural. A hegemonia cultural, ela é formada por instituições repressoras, opressoras, que reproduzem o modo de produção ou as ideologias capitalistas. E para o Gramsci nós tínhamos que ganhar essas instituições, não através de uma revolução como previu Marx, por isso que Gramsci é um revisionista, e fazê-las com que elas pensem de uma forma socialista, de uma forma mais igualitária, mostrando que historicamente igreja, família, escolas, meios de comunicação, sindicatos, empresas, quartéis, órgãos repressores sempre estiveram do lado da classe opressora, da classe que exercia sua opressão, que tinha seus privilégios, seja ela os senhores feudais, sejam os patrícios de Roma, seja a aristocracia grega, seja os burgueses, seja os sei lá, quem quer que seja. Então veja bem, o conceito de hegemonia quer dizer dominação, superioridade. O Gramsci nada mais vai dizer que nós temos que ganhar a cultura, nós temos que prevalecer na cultura, criar uma cultura socialista anticapitalista. E o capitalismo é representado por quais entes, quais instituições? Igrejas, escolas, quartéis, sindicatos, família, clubes, meios de comunicação, jornais, etc, etc, etc. Então esse é o conceito de hegemonia, domínio cultural, que é exercido pelos capitalistas burgueses, deveria ser exercido pelos intelectuais orgânicos, padres, professores, médicos, soldados, burocratas que não estejam comprometidos com a causa burguesa opressora, mas que pensem de forma socialista. Então, ganhar as universidades, ganhar a educação, ganhar as redações de jornais, sem fazer revolução armada, sem ditadura,
sem violência, ganhar através da cultura, é um conceito fundamental em Gramsci. Hegemonia cultural e os intelectuais orgânicos que fariam essa revolução não armada, essa revolução não violenta, essa superação da opressão burguesa e capitalista por um mundo mais igual, mais igualitário. O que se sucede disso? O Gramsci se mostrou muito mais proeminente do que o Marx nesse sentido, porque o Marx construiu as suas teorias, denunciou as opressões capitalistas, descobriu as leis da história, o materialismo histórico e dialético, ok, há muitos acertos no pensamento do Marx. Eu não sou comunista e não sou de esquerda, sou até conservador de direita, eu digo-se de passagem, mas o Marx acertou em muita coisa e errou em algumas outras coisas fundamentais também. Tem erros lógicos e metodológicos incríveis no pensamento de Marx. Mas Gramsci vai fazer esse revisionismo, vai fazer essa sacada que nós não temos que ganhar a revolução, a guerra, nós temos que ganhar essa cultura, na cultura. E onde que vai ser refletido, onde que vai ecoar essa voz gramsciana? Na escola de Frankfurt, no marxismo cultural, na indústria cultural, na revolução não armadas, no sexo, drogas e rock and roll, no sexy live, no Woodstock, que tem aí uma dívidazinha enorme aí com os frankfurtianos. Mas o Gramsci já havia feito essa revisão, esse erro dentro do pensamento marxista. Gramsci já havia percebido, e Mussolini, o fascista, o fundador do fascismo, já havia percebido que o ímpeto revolucionário ele era muito mais cultural, nacionalista, do que pela ideia de classe. As pessoas se aglutinavam e se uniam e iriam à guerra mais por um ideal de cultura, de religião, de nação, do que pelo ímpeto da classe a qual ele pertencia. Ele viu isso na Primeira Guerra, eles viram isso, tanto que Mussolini era de esquerda. Era redator de um jornal, o Avante, um jornal de esquerda. Gramsci vai ter essa importância, fundamental ler Gramsci, né? Os Cadernos do Cárcere, a hegemonia cultural, os intelectuais orgânicos. 2 pontos, 3, 4 questões fundamentais no revisionismo de Gramsci sobre a hegemonia e sobre os intelectuais orgânicos. Nós temos que ganhar a cultura que se expressa na religião, nos meios de comunicação, na escola, na música, no aparato legal, burocrático. Ali ocorre a dominação de uma classe, a classe burguesa, sobre o proletariado. Ali ocorre. Então não é derrubando essas instituições, mas é ganhando por dentro. É ir mostrando como que essas instituições sempre reproduziram a desigualdade social e não emanciparam o ser humano. Então o Gramsci tem um discurso totalmente anticonservador, revolucionário, marxiano, mas revisionando os supostos erros teóricos e práticos do Marx, né, que se evidenciou a partir da Primeira Guerra. Isso vai ecoar muito nos frankfurtianos. Os frankfurtianos vão fazer uma leitura parecida com a do Gramsci, tanto que o Gramsci vai falar da hegemonia cultural, que o socialismo teria que ganhar a hegemonia cultural, e os frankfurtianos vão falar da indústria cultural, né? Eles vão desenvolver Horkheimer, Marcuse, Adorno, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse, são os frankfurtianos que vão fazer essa leitura também da moral do homem ocidental, do cristianismo como superestruturas legitimadoras da opressão. Só que veja bem, enquanto Marx pregava a revolução armada, a destituição dessas instituições reprodutoras do capitalismo, o Gramsci não pregava a revolução. Ele pregava a hegemonia cultural que os intelectuais orgânicos do Partido Socialista teriam que exercer para ganhar a cultura, para formar jornalistas, professores, padres, chefes do núcleo familiar, artistas que se comprometessem com a causa socialista e não com a revolução propriamente dita.
Os frankfurtianos vão seguir nessa linha, né? Nós precisamos ganhar a cultura do homem ocidental, que é baseada na religião cristã, na filosofia grega e no direito romano, é que nós temos que pôr abaixo, implodi-la e formar intelectuais orgânicos, esse é um termo do Gramsci, para que faça essa revolução, para que revolucione e destitua o capitalismo. Interessantíssimo o pensamento do Gramsci, mesmo porque ele foi em muitas situações, pelo menos na cultura, a hegemonia cultural venceu pelo menos nos meios de comunicação e na escola. Nas leis, mais ou menos, teve um certo sucesso nas leis, nas questões burocráticas. Na religião teve algum avanço também. Agora, na escola e nos meios de comunicação, ele foi hegemônico. De fato, a hegemonia gramsciana prosperou. Então vale a pena, hein? Antônio Gramsci é leitura obrigatória. Ele fez descobertas, ele recuperou erros e teses marxianas fenomenais. E nós vamos ter outro vídeo complementando esse, né, da hegemonia cultural, que são os frankfurtianos, a escola de Frankfurt, a indústria cultural. Hegemonia cultural, exercer o domínio através da cultura, revolução através da cultura. Quem seriam os agentes dessa transformação? Os intelectuais orgânicos que trabalhariam, pensariam organizadamente, metodicamente, articuladamente, sequencialmente, para empreender a revolução a partir daquilo que Marx chama de superestrutura: a moral, o pensamento, a educação, a escola, a cultura, as artes e tal. Beleza, pessoal? Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!